Olá pessoal, Wagner Nolasco aqui da Build to Rent Direct com mais um vídeo, o vídeo de número 3 e último vídeo sobre a história do dinheiro. Vamos lá, saímos da Ásia, já falamos sobre a Ásia, falamos sobre a Itália, falamos sobre a Alemanha e as grandes famílias daquela época, correto? Família também britânica, na qual a gente trouxe para a atualidade hoje, com trilhões de dólares ainda em assets e equity. Enfim, vamos para 1343. Wagner, o que aconteceu no mundo em 1343? Bem, aconteceu uma coisa catastrófica, que se chama peste negra. A peste negra entrou pela Itália e foi uma peste que foi causada por ratos. E os ratos transportavam pulgas, nas quais realmente causavam a peste negra. Mais de 200 milhões de pessoas morreram durante a peste negra. Presta atenção o que é isso. Será que peste negra 1343, Covid... O mundo sempre se reajusta, a gente não sabe porquê, né, pessoal? Mas acontece. E o que aconteceu? Em 1500, a população mundial caiu pela metade. Exato, principalmente a população da Europa. Inglaterra perdeu metade dos seus habitantes devido à peste negra. Olha que caos naquela época. Mas aí o pessoal começou a melhorar, começou a criar anticorpos sobre essas doenças e em 1700 dobrou a população mundial. E aí, o que acontece? Não se tinha casa, comida, nada para poder atender esse público novo que era a explosão demográfica de 1700. E o que aconteceu? Inflação, porque imagina que tinha um número limitado de alimentos disponíveis à venda ou troca no mercado. E como eu queria comer, e todo mundo agora queria comer e tinha filhos, nós estávamos dispostos a pagar mais por aquele alimento, porque senão eu não ia conseguir ganhar. Será que isso mostra um pouquinho para vocês também tempos modernos, né? Oferta e procura. Desde 1700 a gente já tem mais ou menos essa ideia de oferta e procura, e quando a oferta é pequena e a demanda é muito grande, preço sobe. Causa-se inflação no mercado, as pessoas pagam mais pelo produto. Quando se há menos procura do que oferta, os preços caem, inflação ela diminui, desemprego aumenta, enfim, é o que a gente está vivendo até nos dias de hoje, né, pessoal? Desde 1700. Vamos agora falar da Espanha. A Espanha foi realmente um fenômeno de colonização, de exploração. Em 1550, os navios espanhóis chegaram ao México, exato, trazendo 1 milhão de toneladas entre ouro e prata para a Espanha. O que aconteceu, Wagner, com esse monte de ouro? Era muito ouro. Era muito ouro. Os ouros eram feitos em barras para poder acomodar no fundo dos navios, inclusive para equilíbrio, e eram levados para a Espanha. Existia uma lei que o monarca, os reis criaram, que 1/5 de todo o ouro que chegava na Europa, principalmente na Espanha, eles ganhavam um imposto. Exato, chamava de 1/5. 1/5 de todo o ouro que entrava. Claro que existia contrabando também, aí vem os piratas que roubavam os navios para ficar com ouro, você sabe a história dos grandes piratas aí, né? Então, os piratas entraram bem ativamente também, e contrabando, as pessoas não declaravam a quantidade exata de ouro que traziam para a Espanha, porque não queriam pagar impostos. Será que isso lembra alguma coisa? Um amigo seu que viaja, chega no aeroporto e não declara quanto tem? Vamos deixar isso quieto, porque isso não tem nada a ver com a Espanha de 1550, né, pessoal? Mas o que aconteceu? Entrou tanto ouro, tanta prata, tanto dinheiro na economia espanhola que causou uma mega superinflação. Como é uma mega superinflação, Wagner? Vamos supor que eu tenha uma casa que vale 100 mil. O múltiplo de demanda era tão grande que as pessoas pagavam 6 vezes mais o valor dos produtos. Uma dúzia de ovos nos Estados Unidos hoje custa mais ou menos 3 dólares. Imagina se essa mesma dúzia de ovos custasse 18, porque era tanta procura e não tinha produto para tanta gente agora que tinha acesso ao dinheiro. Agora vamos lá, pessoal. Vamos dar um pulinho agora, porque agora as coisas começaram a ficar mais sérias. Os grandes governos agora começaram a se organizar. Eles começaram a ter impressos hoje dinheiro, ter moedas, ter uma economia mais estável. E a Europa, principalmente, foi pioneira. Em 1690, o grande país, né, Great Britain, que hoje é Inglaterra, foi o primeiro Federal Reserve, o primeiro banco central do mundo, que, por sinal, atua até
hoje, desde 1690. Olha quanta história, olha quanta cultura. E por que ele fez isso? Para controlar o dinheiro, para que o dinheiro tenha credibilidade, se controle a inflação, se controle realmente a propagação e realmente a capilarização da moeda na mão das pessoas. Olha que loucura! E fizeram bem feito, estão até hoje aí. 1776, libertação dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Grande data, hein? Não tem nada a ver com a história do dinheiro, mas isso agora começa um pouquinho da história do dólar, que é onde a gente vai chegar como hoje a moeda global de mais valor agregado. Correto? Todo mundo quer investir em dólar, todo mundo quer ganhar em dólar, todo mundo quer comprar em dólar, todo mundo quer ter dólar. Hoje é a moeda mais forte do mundo. Vamos lá. Em 1776, logo após a libertação, a independência dos Estados Unidos com a Inglaterra, nós tivemos um grande marco, que foi o ano de 1810. O que aconteceu em 1810? Primeira notícia ruim. Foi criado o Imposto de Renda Federal nos Estados Unidos. Em 1810 foi criado o Imposto de Renda Federal e foi criado o primeiro Banco Central, exato. Mas olha que loucura, esse primeiro Banco Central quebrou. Depois de 20 anos, nós não soubemos aqui nos Estados Unidos controlar as nossas finanças. E somente entre 1861 e 1865, que foi quando Abraham Lincoln começou realmente a grande batalha, na verdade, foi a Grande Guerra Civil Americana, que ele criou uma forma de moeda que é o IOU, eu te devo, a nota promissória, eu te devo dinheiro. E essa moeda se chamava Greenback Bonds, na verdade, ou IOUs, que hoje são os bonds federais, os treasuries, que se criaram emitidos pelo governo. Olha que loucura! Somente, pessoal, em 1913 é que os Estados Unidos criou um novo Fed. Exato, que é o Fed que nós temos até hoje, que é o Fed, que é o Banco Central Americano. Olha que loucura, hein? Mas aí o que aconteceu? 1913 foi criado o Fed, 1920 nós tivemos um grande boom de Wall Street. Foi quando começou Wall Street, foi quando começou todo mundo a ganhar milhões na rua, vendendo e comprando ações, uma época muito forte de indústrias nos Estados Unidos, né? A grande modernidade industrial americana, 1920. Só que toda a riqueza ela carrega problemas. Toda grande bonança depois vem uma tempestade. Então, entre 1929 e 1938, a Grande Depressão Americana, chamada Great Depression. E vocês vão ficar assim, o que aconteceu? Cara, nós tivemos uma inflação tão brava, uma desvalorização da moeda tão brava, que nós ficamos em crise nos Estados Unidos. Que a segunda vez que isso aconteceu foi em 2008, que vocês já sabem da história, a maioria de vocês já era nascida naquela época. Eu estava na área imobiliária de construção, sei exatamente como é que foi navegar por aquela época. Imagina em 1929, 1938, que não existia nada de informação disponível, internet, televisão, nada, né? E aí a gente vai para 1933. Porque o que aconteceu em 1933? Franklin Roosevelt, um grande presidente americano, falou o seguinte: pessoal, os americanos estão proibidos de ser donos de ouro como reserva. Olha que loucura! Isso agora passou a ser um privilégio do governo federal americano. Alguém já ouviu a palavra chamada Fort Knox? Fort Knox foi criado para guardar grandes quantidades de dinheiro, porque até 1971 você poderia levar uma moeda num banco e pedir o mesmo valor da sua moeda em ouro. Olha isso, hein? E aí, um presidente não muito popular nos Estados Unidos, né, que se chama Nixon, tirou o dólar do Gold Standard. E hoje, se você pegar uma nota de dólar, vai falar atrás dessa nota de dólar. É simplesmente uma nota promissória de propriedade do Fed americano. O que é importante a gente preservar sobre a economia, pessoal? Inflações vão acontecer, mercados vão mudar, e aonde você vai se posicionar? Moedas são extremamente voláteis, elas perdem o valor. Ouro podem ser confiscados, podem ser não utilizados, desvalorizados, depende da oferta e da procura e de quanta produção se acontece. Hoje é um investimento seguro, como uma pólice de seguro? Sim, mas quem sabe amanhã. E o seu imóvel? E a sua vida? Onde você vai investir o seu dinheiro? Lembre-se, a população americana está crescendo. A migração americana está indo para alguns estados. Nem todos os estados são bons, tá, pessoal?
os maiores estados em crescimento nos Estados Unidos é o que a gente chama de Sun Belt. Sun Belt hoje é mais ou menos uma região na qual ela fica entre Flórida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, que é realmente a área mais procurada, é onde nós temos mais sol nos Estados Unidos. Se chama Sun Belt americano. Muito valorizada. Os dois estados que mais crescem hoje são Flórida e Texas. Por quê? Custo de vida barato, as pessoas estão migrando da Califórnia, Arizona, New York, New Jersey, Connecticut para os estados que têm mais emprego, impostos menores e condições de trabalhos melhores e de residências melhores. O que é importante vocês se frisarem nisso tudo? Grandes economias sofrem. Como você pode se proteger como os Rothschild? O que você pode fazer hoje que vai mudar o destino dos seus filhos, o seu destino das suas gerações? É isso que eu quero deixar para vocês. Um pouquinho da história da inflação, da moeda, desvalorização, hipervalorização, Fed, olha, ouro, nós falamos de tudo aqui, né, pessoal? Pirata, até pirata saiu nessa história. Enfim, obrigado pelo carinho, obrigado por assistir esse vídeo. Mandem sugestões, dê um like no nosso canal, clique aqui com a notificação para você sempre assistir os nossos vídeos. Faça o seu subscribe no nosso canal. Obrigado, fiquem com Deus. Muito dinheiro, muita sorte, muita moeda, muito ouro para vocês. É o que eu desejo. Wagner Nolasco, da Build to Rent Direct.